Olá! Reforma da Previdência é o grande tema do Senado neste semestre, mas a discussão complexa e polêmica não é exclusividade do Brasil. Desde a década de 90, mais de 50 nações fizeram ou estão fazendo mudanças nas regras de aposentadoria. Para analisar o projeto brasileiro e as experiências nos outros países, convidamos a professora Diana Vaz de Lima, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da UNB. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Nós temos dois principais temas, sistemas de aposentadoria no mundo, que são repartição, que é o atual utilizado no Brasil, Sim. e capitalização, que deve ser implementado se a reforma realmente passar. Sim. Como é nos outros países do mundo? Qual a diferença básica entre esses dois sistemas? Então, a gente está falando de regime de financiamento. Então, quando a gente fala de repartição, é o modelo que é adotado no regime geral de previdência brasileiro, que é uma geração financiando a outra. Então, nós contribuímos para uma massa solidária, um conjunto de trabalhadores contribui para esse caixa que é arrecadado e que paga todos os benefícios. Então, não existe uma poupança individual, você não tem como tirar um extrato de quanto você acumulou, porque o recurso que você está contribuindo é para pagar o benefício de quem já está aposentado. É um modelo consagrado internacionalmente e recomendável para sistemas de previdência públicos. E, do outro lado, tem a discussão que a PEC inicialmente trazia a possibilidade de um regime de capitalização. Acabou que no modelo, na versão que veio para o Senado, ela ficou de fora, mas pode ser que ela seja incluída, que é o regime de capitalização, que funciona basicamente como uma poupança. O trabalhador, ele contribuiria para essa conta pessoal e, ao final do período que ele cumprisse de tempo de serviço e uma idade mínima, ele teria o benefício pago a partir dessa poupança que foi constituída no seu nome ou na sua conta. Então, é um regime mais ousado do ponto de vista financeiro, né? As pessoas teriam que ter uma vida ativa, uma vida laboral frequente, 30, 40 anos, dependendo do benefício a que ela tenha direito, para ela conseguir fazer essa poupança e poder ser usada e garantir um benefício que ela pudesse ser usado aí quando ela se aposentasse. Né? Mas não é usado como um modelo normalmente público de previdência. Não tem, assim, a gente tem poucas experiências internacionais que usam o modelo puro de capitalização. A gente também tem alguns países que usam o modelo híbrido, né? Que ele trabalha com o que a gente chama de contas virtuais. Então, teria o conjunto de trabalhadores pagando os benefícios de quem está aposentado, que seria essa parte muito parecida com a repartição, mas, ao mesmo tempo, esse trabalhador ficaria contando toda a contribuição individual dele por uma conta virtual. Né? E aí, ele se aposentaria com base nessa média dessa conta virtual. Só que é um modelo muito mais sofisticado. A gente tem países como Noruega e Suécia usando. Mas na Suécia, por exemplo, eles aplicam mais para as pessoas que têm salários maiores, mais homogêneos e com maior escolaridade, porque é um modelo que exigiria um amadurecimento mais intelectual para as pessoas participarem, que seria um modelo híbrido. A Itália, por exemplo... tem capacidade de implantar um sistema híbrido assim, ou você pode ver com o tempo? Então, no projeto que está sendo colocado, ou que estava sendo discutido na versão original e que pode ser que venha aqui no Senado, a ideia era manter o regime de repartição para os trabalhadores, mantendo a garantia aí de um benefício mínimo, e para os novos ingressantes do sistema, a gente teria o regime capitalizado. Então, essa discussão do sistema híbrido, ela não está bem objetiva dentro da PEC, mas é uma solução, por exemplo, que as organizações internacionais estudam com um olhar atento, acham importante, acham interessante, porque a grande recomendação internacional é que você tenha modelos diversificados dentro. Então, tem países que pagam um benefício básico mínimo, e aí quem quer ganhar ou quem quer um benefício de aposentadoria para manter o status quo que ela tem, ele contribuiria para uma previdência complementar, por exemplo. Então, ela teria também a possibilidade de capitalizar individualmente um benefício a mais, para garantir uma aposentadoria maior. Sim. Né? Nós temos um gráfico aqui, uma tabelinha, mostrando uma comparação do Brasil com outros países,
para a gente poder até comentar sobre isso, a questão da idade, né? A primeira coluna são as idades que hoje os países se aposentam, todos eles passaram ou estão passando por reformas da Previdência também. E depois, as idades após a reforma, sempre cresce um pouco. Sim. Né? E todos estão acima do Brasil, tanto no atual quanto no pós-reforma, né? Mas esses países, eles também têm expectativa de vida maior do que a do Brasil. Sim. Então, a gente tem que considerar isso razoado também. Mas, assim, toda essa discussão envolvendo Previdência Internacional também foi muito difícil de ser feita com esses povos, né? Então, a discussão de Previdência, como ela mexe individualmente, né, com a poupança que a pessoa vai garantir para se aposentar. Então, toda vez que a gente fala em mudança de modelo, sempre gera uma discussão muito grande, como está sendo aqui no Brasil, né? Então, eu tenho entidades que representam trabalhadores que se preocupam. Por exemplo, olha, será que no modelo que a gente está querendo construir para o Brasil, a gente tem uma cultura previdenciária, os trabalhadores teriam essa educação financeira para se capitalizarem? Porque a gente passou a vida toda num modelo em que o Estado era o grande mantenedor do idoso. E aí a gente se preocupa quando vem uma novidade. Mas a gente tem que entender que esses países também passaram por isso, foi uma forma de viabilizar a sustentabilidade. Eles aumentaram a idade mínima de aposentadoria. Em alguns casos, aí é só a idade de entrada, a idade para receber o benefício completo seria maior. A gente também vê que o valor das aposentadorias, o Brasil ainda, mesmo com a reforma, ele manteria uma média do valor em relação ao que o trabalhador recebe enquanto ativo, maior do que o dos outros países, justamente porque eles fazem esses sistemas combinados. Ele paga um benefício mínimo, mas estimula que o trabalhador, tanto da área pública quanto da área privada, busque a complementar isso, ou através de uma capitalização individual, ou através de projetos que o próprio governo desenvolve. Esse percentual que a gente vê ali, por exemplo, no Reino Unido, muito baixo, de 21%, muito seria baixo. Só essa aposentadoria básica pública do governo, mas cada cidadão tem a sua própria aposentadoria. E assim, as empresas também são estimuladas a fazer fundos de previdência, né? Então, acaba que o trabalhador, ele é beneficiado também, porque isso é estimulado nas empresas internacionalmente falando. Uma outra questão, pelo menos nessa tabela aqui, que chama um pouco a atenção, é o Japão, que ele tem também o valor da aposentadoria ali de 40%, e a gente sabe que a expectativa de vida no Japão é muito alta, chega com cerca de 84 anos de idade, 85 anos. Mas as idades de aposentadoria, tanto anteriores quanto são muito próximas dos outros países. Ele não aumenta ali o tempo de que a pessoa tem que trabalhar. Então, no Japão também acontece uma coisa que está acontecendo na Europa, né? Eu tenho que incluir a mão de obra dos jovens no mercado de trabalho. Então, eles têm muito essa conta, eles fazem em manter a pessoa até determinada idade trabalhando, de modo que também não prejudica a inserção do mercado de trabalho nos jovens, que essa é uma preocupação internacional. Então, na Europa, o maior índice de desemprego está na faixa dos jovens entre 20 e 30 anos. Então, quando você retém também os trabalhadores muito tempo trabalhando, você tira a oportunidade de abertura no mercado de trabalho. Então, no Japão, eles têm essa questão da idade ser menor. Eu já li a respeito, por exemplo, eles estimulam que após determinada idade, esse trabalhador, ele trabalha só meio período para abrir um posto de trabalho no período correspondente para os mais jovens. E tem também a questão cultural. A Previdência no Japão, ela é recente, né? Então, eles tinham aquela cultura que o filho cuidava do idoso. Essa do Japão é de quando? Eu não sei ao certo, porque dependendo do material que você publicado, isso mudam as datas, mas é a questão de 20, 30 anos para cá. Por quê? Porque com a globalização mudou essa cultura. Então, o jovem japonês, ele sai do Japão, ele vai fazer uma vida nos Estados Unidos. E esse idoso fica lá desamparado. Então, o governo começou a estimular também a previdência para que esses idosos não ficassem também dependendo da assistência do governo. Sim. Um outro país que a gente pode citar também, que chamou um pouco de atenção, foi muito falado, não está nessa lista nossa aqui, é o Chile, porque justamente por causa dessa transição do sistema de repartição para a capitalização. E muitas pessoas acusaram, olha, depois da reforma da Previdência no Chile, quando foi implantado o sistema de capitalização, o índice de suicídio de idosos aumentou muito. Então, isso é uma preocupação e o Chile sempre é usado como uma referência ruim
quando se fala de capitalização de sistema de previdência. Mas, realmente, o modelo dele é diferente dos outros países. Por exemplo, no Chile, o empregador não colabora com a previdência. A gente não tem o que no Brasil tem. A gente tem a contribuição do servidor, aliás, no caso do servidor no governo, mas na área privada a gente tem a contribuição do empregado e a contribuição do empregador. Aqui no Brasil, essa contribuição sai de um percentual em torno de 7%, vai até 11%, e o empregador vem com outras taxas contribuindo 20%. Então, mesmo sendo repartição, eu tenho empregador e empregado colaborando com o sistema. No Chile, só o empregado colabora, então ele tem que contribuir com 10% do salário dele, pelo menos, durante 20 anos, e dependendo da média do salário dele, quando ele se aposenta com um salário muito baixo. E aí ele fica exposto, né, uma precária situação social. Tem essa discussão dos idosos, do suicídio, tem dados, tem notícias que falam sobre isso. E isso realmente é uma preocupação aqui no Brasil, porque uma das colocações que a equipe econômica faz é que vislumbra a possibilidade de abrir essa contribuição das empresas para que o mercado de trabalho fosse estimulado também, porque diminuiria a quantidade de impostos que as empresas pagariam para estimular a entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho, porque você diminui a pressão sobre os custos das empresas. Mas isso tem que ser considerado, porque no que você abre a mão da contribuição das empresas, você vai ter um reflexo sobre o valor médio do benefício. Uma diferença que a equipe econômica está colocando é que no Brasil a gente manteria pelo menos o valor de um salário mínimo. Então, é diferente do Chile, você pode ter uma aposentadoria muito, muito inferior ao salário mínimo deles. No nosso caso aqui, teria garantido, mesmo que esse trabalhador não conseguisse fazer uma poupança mínima, a gente deixaria de ser esse sistema solidário, que é o de repartição, para um fraterno. Ou seja, o governo subsidiaria a diferença desse pagamento de benefícios para esse trabalhador que não conseguisse alcançar um salário mínimo de benefício. Sim, entendo. Então, é diferente. O governo tem alguns aspectos que ele tenta importar, né, do Chile, mas ele sempre faz esse arrazoado também, dizendo, olha, nós vamos manter um benefício mínimo, porque aí entraria a visão mais fraterna, né? Eu deixaria de ter uma massa solidária, a geração atual pagando para que está aposentada. Esse trabalhador faria a poupança, mas caso ele não alcance um benefício mínimo, o governo vem subsidiando essa aposentadoria. A senhora citou que a maioria dos países que passaram por reforma da Previdência tem uma educação financeira diferente da nossa, eles já poupam. No Brasil, como se daria essa transição? E mais que isso, além da questão pessoal ou das famílias, existem empresas suficientes para atender toda a população? Empresas de previdência, uma previdência privada, ou por categoria? Então, uma discussão que eu faço lá com os alunos da UNB é que eles podem pegar a mesada deles e contribuir, né? A gente tem a questão que o trabalhador brasileiro, ele ganha, a grande maioria, ganha um salário mínimo. A maioria dos aposentados do Brasil por idade, ganha um salário mínimo de benefício. Já é um benefício baixo e básico, porque os trabalhadores não conseguem se manter o tempo todo no mercado de trabalho. Então, ele tem dificuldade de manter um benefício mais alto. E aí, você vem com essa falta de cultura de economizar. Então, ele espera, ele não economiza, porque às vezes não sobra mesmo. Às vezes é cultural, ele acredita que tem um sistema que vai proteger, então não faz essa poupança ao longo da vida. Isso é uma característica do brasileiro. Mas se você pegar um garoto americano, ele já é desde cedo estimulado a investir no mercado financeiro. Ele trabalha com ativos de risco, inclusive. Então, a gente teria que realmente repensar como política pública de educação previdenciária para que o brasileiro acostumasse com a ideia que ele tem que prover, né, a sua própria poupança para, quando se aposentar, manter uma vida digna. Sim. Então, isso realmente é uma questão cultural, a gente tem que ter política pública desenvolvida. Você falou das instituições, elas vão nascer à medida que a demanda crescer, né? Então, se você não tem isso estimulado nem como política pública, nem como iniciativa das pessoas, é claro que hoje a oferta, ela entrega para o mercado o que o mercado pede, né? Mas eu acho fundamental que, entre todas as iniciativas, inclusive discutindo aqui na casa mesmo, entre senadores e deputados,
é uma política pública voltada para a educação previdenciária e uma educação financeira das pessoas, né? A gente tem aí dados e mais dados que mostram como o brasileiro está endividado e sempre está endividado. Então, se ele não consegue pagar as contas em dia, como é que ele manteria uma poupança para daqui a 20, 30 anos? Que é uma questão cultural, tem que ser trabalhada ao longo da vida da pessoa, né? Então, a gente vai se preocupar com previdência com 50, 60 anos de idade, quando você está prestes a aposentar. Se você preocupa com 20, você tem uma vida toda para fazer essa poupança. Então, pode ser, inclusive a equipe Talvez econômica... também porque a nossa estabilidade financeira é muito recente, né? Então, tinha aquela questão da inflação, hiperinflação, Também. as pessoas recebiam e iam comprar tudo que podiam porque o dinheiro ia perder valor em pouco tempo. Pois é, então a nossa relação com o dinheiro ainda está sendo amadurecida. Então, quando a gente tem um momento de recessão, isso retroage de novo, né? Então, assim, inclusive a equipe econômica, a grande discussão é que o regime de capitalização não alcançaria os trabalhadores ativos e alcançariam as novas gerações que entrariam. Mas aí vem a grande discussão. Se a gente tiver um regime de capitalização instituído, a gente tem a preocupação com os custos de transição, porque esse trabalhador ele deixa de contribuir hoje com o salário que ele recebe e passa a contribuir menos, porque aí o governo vai estimular, ou ele contribui, vamos supor, para uma previdência complementar e contribui menos para a previdência básica do governo. Só que o dinheiro que entra hoje desse trabalhador é o que financia a aposentadoria que está sendo paga hoje. Então, você tem um custo de transição aí que tem que ser pensado no regime de capitalização. Em geral, leva quanto tempo? Nos outros países tem levado quanto tempo essa transição? Então, uma década, duas, também três? É recente, né? Porque lá eles mantêm o benefício básico, a maioria é repartição simples como a gente, né? Então, a questão da previdência complementar, eles estão fazendo também aos poucos. Então, a gente vê na França, o trabalhador contribui, o empregador contribui, mas é estimulado que as empresas e as pessoas individualmente também tenham previdência complementar. Então, isso está acontecendo ao longo dos anos e é recente também, né? Mas o modelo de repartição, ele ainda prevalece na maior parte do mundo. Aqui a nossa tradição de previdência por categoria são algumas empresas públicas, né? A gente vê a Petros, a Petrobras, né? O Banco do Brasil, tem a porque a gente tem a complementar, que a gente chama de fundos de pensão, que é essa previdência complementar fechada dentro das empresas, elas fazem, empresas públicas ou privadas criam um sistema de pensões, né? E tem o que a gente chama de previdência complementar aberta. Essa que é ofertada pelo mercado financeiro, você pode que você pode ir lá bancária e contratar. Você tem R$50, quer contribuir todo mês com R$50, você vai lá e faz a sua própria poupança. Mas no Brasil isso ainda é muito raso, a maioria das pessoas nem tem conhecimento que um pouco de valor é possível você já se capitalizar. Uma outra questão que foi bastante discutida, está sendo bastante discutida ainda na nossa reforma, é a dos militares, que tem um projeto em separado, discutindo em separado, com números diferentes da reforma da Previdência Geral. Como isso é nos outros países? Também é separado? Então, a previdência dos militares, em todos os países que eu já analisei, ela é diferenciada mesmo, e sempre muito favoravelmente em relação aos demais trabalhadores, considerando a característica da atividade que eles exercem, né? Então, a gente tem essa discussão aqui no Brasil, mas isso é comum em todos os países que você tenha um tratamento diferenciado para os militares. Entendo. Policiais também eles entram na categoria de segurança pública, policiais, militares, eles entram nessa categoria. Sim. Né? Nós vemos aqui no Congresso, pela discussão, teve a PEC principal da Previdência e agora que chegou ao Senado, uma mudança ou outra está sendo promovida numa PEC paralela. E alguns senadores criticam isso com medo da PEC paralela acabar não avançando e ser arquivada. Existe esse risco? Existe esse risco, né? Porque tem toda uma discussão. A proposta original incluía estados e municípios, e aí foi muito debatido isso na Câmara dos Deputados. Quando chega aqui no Senado, já veio sem essa inclusão, com a discussão da PEC paralela. É importante a gente considerar que o poder, quanto mais a gente chega na ponta, mais é forte a ingerência política, o poder político, a pressão, os lobbies dos servidores, dos empregados, dos representantes dos trabalhadores. Então, é muito importante que a discussão seja ampla, porque o problema da Previdência ele não é só do governo, das contas do governo federal.
também é das contas do governo dos estados e também é das contas dos governos do município. E a gente tem que entender o seguinte, no limite, se um estado quebrar e um município quebrar no sentido de que ele não consegue ter receita suficiente para cobrir as despesas que ele tem, o governo federal vai ter que ajudar. Então, se a gente não olha de forma sistêmica, a gente não vai resolver também o problema do caixa do governo federal. Resolve momentaneamente, mas na medida que esses estados e municípios vierem a solicitar recursos, o governo federal, de alguma forma, vai ter que ajudar. Então, acho que a gente tem que fazer uma discussão honesta sobre isso, de que é preciso que tenha esse olhar amplo e o próprio servidor municipal, o próprio servidor federal, entender que é para o bem dele. Então, a gente já tem experiências de municípios brasileiros que estão atrasando o pagamento das aposentadorias. Então, imagina se isso começa a se estender. Então, faltou caixa, não tem dinheiro, então eu não pago. Então, a gente tem também que considerar essa possibilidade. Então, o sistema realmente está pressionado, a gente tem que fazer uma grande discussão. A maior pressão que veio nas contas públicas se deve ao envelhecimento populacional. A dinâmica demográfica é o maior fator de pressão. Isso torna a reforma inevitável no Brasil e nos outros países? No Brasil e em outros países. Então, assim, a expectativa de vida do Brasil só tende a aumentar, todos os indicadores falam isso. Todas as projeções feitas por quem é contra e a favor da reforma sabe disso. A gente também tem a questão da fecundidade, que no Brasil ela caiu de uma forma muito acentuada. Então, você tem menos gente contribuindo e mais gente vivendo, recebendo benefício. Então, realmente a conta não fecha e não fecha há muito tempo. Então, se a gente pegar dados da década de 80, os fluxos de caixa do governo federal já mostravam que o INSS tinha problemas de déficit. Então, a gente está aí, de 80 para cá, 40 anos depois, ainda discutindo se a gente precisa fazer reforma. A senhora falou no déficit agora, mas tem muita gente, parte da oposição no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, que diz que, na verdade, não existe um déficit da Previdência. Existe fundamento para isso? Então, a leitura que quem tem essa vertente vê a Previdência num guarda-chuva chamado Seguridade Social. Então, o recurso que paga a Previdência está nesse guarda-chuva, mas dentro dele também tem a assistência social e a saúde. Então, quando a gente olha os gastos que a gente tem também nesses outros pilares, a gente está tendo que reduzir os gastos com assistência e com saúde para conseguir pagar a Previdência. Então, assim, é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Se a sociedade disser, não, isso é razoável, a gente vai continuar usando todo o recurso para a Previdência, a gente vai. Mas a gente também tem a discussão, não é só isso. Quanto mais recursos eu gasto, eu deixo também de investir nas outras necessidades que a gente tem como sociedade, de investimentos, de infraestrutura. Então, a gente realmente tem escassez de recursos, demanda crescente, e tem que fazer essa discussão muito honesta, né? Então, a propaganda institucional é que a reforma da Previdência é boa para o Brasil. Você vê que eles não fazem, a discussão não é bom para você. Por quê? Se você olhar da perspectiva individual, fazendo a conta, é claro que você vai ter que contribuir mais e trabalhar mais tempo. Aí as pessoas falam, nossa, então não é bom para mim. Mas se você olhar que, se você fizer esse sacrifício e no conjunto de trabalhadores isso acontecer, você está garantindo a sustentabilidade do sistema e garantindo que daqui a 10, 20, 30 anos as aposentadorias continuam sendo pagas. Isso pode não acontecer se a gente não enfrentar essa discussão agora. Tá certo. Tá? Professora, muito obrigado pela presença, por todos esses esclarecimentos. Obrigada. Aí. Infelizmente, nosso tempo acabou e esse assunto é imenso, extenso. E é importante que cada brasileiro faça essa reflexão pessoal, né? E, claro, entenda que o processo é complexo e no mundo inteiro, não é só no Brasil. Tá certo. Fica desde já convidada a voltar aqui para novamente tratarmos desse assunto que não se esgota, né? Com certeza. Obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 22 11. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.